Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, nós estamos estudando o capítulo 20, versículo 2. Vamos agora para o ponto 5, o milênio e a igreja primitiva. Bom, o versículo 2, só para nós fazermos uma relembrança de tudo que nós estudamos, nesse versículo 2, o versículo diz: ele prendeu o dragão, aquele anjo que desceu do céu, prendeu o dragão, a antiga serpente. Eu expliquei para vocês que a antiga serpente é o símbolo do engano, porque a serpente enganou Eva e ela apareceu no capítulo 12, quando ela lança um rio atrás da mulher para enganar, ou seja, um rio de doutrinas falsas, né? Já que o rio, a água simboliza purificação, simboliza a palavra de Deus. Então a serpente lança um rio de doutrina falsa. Diz que o nome dele é Diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então eu expliquei para vocês primeiro, prendeu o dragão por 1000 anos, o que significa isso, e depois dei a visão judaica sobre o milênio, sobre o templo, né, do reino de Cristo, ok? Depois no 2.3 falei da visão protestante, a visão adventista, lembrando que a visão protestante é aquela visão, ela segue a visão católica, né? E essa visão católica, ela diz que não vai haver reino aqui na terra. A Igreja Católica, desde Eusébio de Cesareia e Constantino, esses dois, eles entenderam que o reino de Deus estava sendo implantado por eles. No livro História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia defende isso claramente. Diz que Jesus não voltará e a igreja que implanta o reino de Deus. A igreja protestante seguiu essa doutrina, tá ok? Aí depois falei da igreja adventista do sétimo dia, que acredita que durante o milênio não vai ter ninguém aqui na terra. E Satanás vai ficar solto, mas não vai ter ninguém para tentar. Ok? E a visão protestante, só relembrando, é aquela visão que não tem reino de Jesus na terra, igual os católicos, o reino é espiritual no céu. E vamos agora ao item 5, capítulo 20, versículo 2, o ponto 5. Bom, em toda essa controvérsia sobre o milênio, ela é importante, porque, claro, a maneira como nós interpretarmos o milênio, nós vamos interpretar também a grande tribulação, a volta de Jesus. O milênio influencia nessa interpretação, tá ok? Então vamos ver como que a igreja primitiva interpretava o milênio. Será que ela entendia o milênio como um reino em que Jesus estaria aqui na terra governando sobre Israel? Ou será que a igreja primitiva segue essa visão católica e protestante, que acreditam não haver um reino implantado aqui na terra sobre Israel? Eles dizem que Israel não faz mais parte do plano de Deus. Isso é importante, porque, claro, está ligado ao arrebatamento, e não é uma doutrina ligada à expiação, né, para nós dizermos que é a doutrina da salvação, mas isso está ligado ao arrebatamento da igreja, escaparmos, né, de um momento que Deus não quer que a sua igreja participe. É isso que nós entendemos. Bom, então eu coloquei aqui uma citação, tá bom, do livro sobre milênio, significado e interpretações, em que ele traz uma nota sobre a igreja primitiva e o que ela acreditava, tá bom? Ou seja, qual era a doutrina que a igreja aprendeu com os apóstolos, porque isso é natural também. Os escritos da igreja primitiva não têm a mesma autoridade da Bíblia, é claro, mas os homens que escreveram, pelo menos tem homens conhecidos, nós lemos as doutrinas que eles escreveram, tá ok? Em diversos livros, e o testemunho deles é importante, tá bom? Sabendo que na era da Igreja Católica, todas as doutrinas vão sofrer alterações, ok? Então, vamos ao que diz, então, esta citação. O milênio é a igreja primitiva. Embora estas interpretações nunca tenham ficado sem adeptos na história da igreja, em certas épocas predominou alguma perspectiva particular.
Nos primeiros 3 séculos da era cristã, uma pausa aqui para explicar a vocês, os 3 séculos da era cristã representam a igreja primitiva, porque a igreja católica nasce no 4º século da era cristã, vai considerar ali no ano 312, quando cessa a perseguição, ok? Então, repetindo, nos primeiros 3 séculos da era cristã, o pré-milenismo parece ter sido a interpretação escatológica dominante. Nós temos, a pausa para explicar a vocês, nós temos na história da igreja, homens da igreja primitiva que eles aprenderam diretamente com João. Então, a maneira como a igreja primitiva interpretou, ok, é uma evidência de que essa é a interpretação correta, né? E a maneira como a igreja católica interpretou, tendo ela alterado doutrinas anteriores, é uma grande evidência de que está errado. Porque a igreja católica, ela vai mudar, vai alterar doutrinas fundamentais do cristianismo e práticas também, até de imagem de escultura. A história diz que ainda nos dias de Constantino, aquela igreja cristã já tinha mudado tanto que haviam procissões com imagens de escultura, e entre essas imagens de escultura estava a imagem de Constantino. Então, é um período realmente que nós sabemos que é ruim da história da igreja. Então, o comentário prossegue. Entre seus adeptos estavam, ele cita primeiro, Pápias, ok? Pois bem, Pápias foi um dos pastores de destaque na igreja primitiva também. Olha, Irineu de Lyon, o segundo nome citado aí, ele escreveu muitas obras sobre a história da igreja, e em Irineu nós encontramos testemunhos sobre o pentecostalismo na igreja primitiva, no 2º século da era cristã. Então, é uma pessoa muito importante. O que ele defendia? Ele defendia o pré-milenismo. O que é pré-milenismo? Pré-milenismo é o que nós seguimos, o que os dispensacionalistas seguem. Pré-milenismo significa Jesus voltará para implantar um reino terrestre. Isso é o significado do pré-milenismo. E esse reino vai durar 1000 anos. E esse reino é sobre Israel aqui na terra, porque Israel vai se converter. É isso que significa o pré-milenismo, tá bom? Independente de pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo. Pré-milenismo é isso. Então, os grandes pais da igreja, olha, Pápias, Irineu, Justino Marte, Tertuliano que ele não era da igreja, ele saiu da igreja de Roma, ali no ano 207 da era cristã, e se filiou à igreja pentecostal Nova Profecia. Então é uma pessoa importante porque abandonou a igreja que estava em Roma, que já era uma igreja pervertida nos anos 200, ok? E foi ser membro de uma igreja pentecostal. Hipólito de Roma, Metódio, Comodiano e Lactâncio. Lactâncio também é muito importante, foi um dos últimos escritores pré-Constantino, ok? Lactâncio ele conheceu, viveu com Constantino, e até os escritos dele também toda a igreja defendia o pré-milenismo, tá bom? E aí vai agora, prosseguindo a leitura, a partir do 4º século, quando nasce a igreja católica. No 4º século, quando nasce a igreja católica, recebeu uma posição favorável sobre o imperador Constantino. A posição amilenista foi aceita. O milênio foi reinterpretado em referência à igreja, e o reinado milenar de Cristo e seus santos foi igualado à totalidade da história da igreja na terra, assim propiciando uma negação de um milênio futuro. Pausa aqui para explicar melhor a vocês. O que aconteceu? Constantino, quando ele organiza a igreja católica, ele organiza com quem? Ele organiza com os pastores que não fugiram, não foram viver nas catacumbas. Esses pastores ficaram em Roma e acabaram adorando o demônio para não morrer,
porque era isso que eles tinham que fazer. Não, a perseguição de Diocleciano, a história comprova. Ou ele adorava o demônio, ou ele morria. Bom, foram esses homens que sobreviveram e junto com Constantino, entre eles Eusébio de Cesareia, ele defende isso no seu livro História Eclesiástica, eles começaram a dizer, olha, nós vamos implantar o reino de Deus agora. A Bíblia não fala que seria implantado o reino de Deus, só que profeticamente o Apocalipse e a igreja primitiva toda pregava que o reino de Deus, ele seria implantado na terra pelo próprio Jesus. O reino de Deus hoje é um reino espiritual. Jesus Cristo disse, o reino de Deus está entre vós. Ou seja, o reino de Deus está em nós, ele é um reino espiritual. Ser implantado na terra é durante o milênio. O que Constantino e Eusébio de Cesareia e outros começaram a defender? Aí vai Agostinho de Hipona, todos os católicos. Eles vão começar a defender que o reino de Deus estava sendo implantado pela igreja. Constantino foi o homem usado por Deus para implantar esse reino. E é isso que o comentarista também está dizendo aqui, que na história nós sabemos que aconteceu exatamente isso. Eu gosto de citar uma referência para mostrar que essas questões que eu estou falando para vocês, que infelizmente o meio acadêmico aí está falam diferente, aí eu fico meio sozinho nesse grupo, mas é o quê? É dizer que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus. Eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Isso acaba com a Bíblia, acaba com a escatologia, acaba com a interpretação da doutrina futura. Ok? Mas católicos e protestantes afirmam isso, batendo o pé, que a Igreja Católica não era a Babilônia apocalíptica, ela era a Igreja de Jesus. Por que os protestantes fazem isso? Eles fazem isso porque se a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica, como eu provei que é, só pegar lá o livro 6, o livro 7, eu provei que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica. Então, se ela é a Babilônia apocalíptica, as igrejas protestantes foi um grupo que tentou reformar a Babilônia apocalíptica. Apesar de Lutero dizer que ela era a Babilônia apocalíptica e o anticristo estava sentado lá no trono, depois os protestantes perceberam que falar isso era um tiro no pé, ok? Mas é isso aqui que o autor está falando desse livro, Milênio, Significado e Interpretações, que é bem interessante. É um livro que ele mostra 4 visões, 4 autores, ok? De 4 visões diferentes, cada um defendendo o seu ponto de vista e criticando, fazendo uma crítica à defesa do outro, tá bom? Então é muito interessante, eu recomendo esse livro. Bom, a leitura prossegue. O famoso pai da igreja, Agostinho, articulou esta posição, que se tornou a interpretação dominante, que no concílio de Éfeso, em 431, crer no milênio foi condenado como superstição. Bom, comentar primeiro essa parte final aqui, que ele disse que no concílio de Éfeso, crer que Jesus voltaria para implantar um reino aqui na terra passou a ser considerado superstição. Okay? Ou seja, a Igreja Católica, cerca de 100 anos depois de Constantino, ela já mudou a interpretação da igreja primitiva e a interpretação que nós, da Assembleia de Deus, acreditamos até hoje. A Assembleia de Deus não saiu da Igreja Católica, não saiu das igrejas protestantes. A Assembleia de Deus saiu das igrejas anabatistas que mantinham esse batismo que nós usamos, que é o batismo de adulto após a confissão de fé. Católicos e protestantes não fazem isso, então nós não podemos ter saído da Igreja Católica nem das igrejas protestantes, tá bom? A segunda coisa que eu quero falar, nesse último parágrafo aqui que eu li, ele diz o seguinte: o famoso pai da igreja, Agostinho, articulou essa posição. Bom, nesse ponto aqui ele se enganou, né? Tá, okay? Agostinho de Hipona defendeu, mas ele não foi o que articulou essa posição. Porque o que articulou essa posição foi Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, 60 anos antes de Agostinho de Hipona, ele escreve o seu livro História Eclesiástica,
E lá no livro História Eclesiástica ele defende que ele critica Pápias por defender que Jesus voltaria para implantar um reino aqui na terra, critica outros que defendem e diz que, na verdade, Jesus não volta para implantar nenhum reino. Ok? Então, a heresia do amilenismo, ela nasce ali com Eusébio de Cesareia. E eu digo, os protestantes, eles na verdade são amilenistas. Calvino criou a versão dele lá, a teologia do pacto, mas na verdade ele é amilenista. Ele não crê que Jesus voltará para implantar um reino aqui na terra. Então, por isso que eu falo, as doutrinas protestantes, irmãos, não são doutrinas cristãs. Temos que tomar cuidado, porque doutrina protestante, já fizeram até aliança pela união das igrejas com a Igreja Católica. Essa união, nós estamos numa aula de escatologia. Essa união, eu posso falar para vocês, isso aí é profético, isso aí é preparação do caminho para o anticristo. E as igrejas protestantes já assinaram com a Igreja Católica. E a Assembleia de Deus está começando a dar sinais, porque tem alguns pastores indo participar dessas reuniões com o Papa no Vaticano e em reuniões em outros lugares também. Ok? Então, veja, nós estamos aqui falando da interpretação do milênio na história, e esse livro, Significado e Interpretações, ele deixa claro, a história comprova, Constantino e Eusébio de Cesareia, que era o articulador de Constantino, já que ele não entendia nada de doutrina, diz que ele não sabia nem ler. Então, eles disseram que eles estavam implantando o reino de Deus. Ou seja, um milênio de paz estava sendo implantado naquele momento. Isso daí já tem 1.700 anos, ou seja, o milênio de paz já teria então acabado. E não foi só Constantino. Teve outros papas, e junto com Carlos Magno, me foge agora, acho que é o Papa Leão II, tem que ver, ele falou claramente para Carlos Magno, propondo o primeiro, o reino de Deus aqui na Terra, que eles chamaram de Reich, ok? De onde que Hitler tirou a ideia de um terceiro Reich? Porque a Alemanha já tinha tentado implantar 2 reinos, e o primeiro foi junto com a Igreja Católica. Então, o primeiro Reich foi inspiração da Igreja Católica, e é esse milênio. Tanto que você pode ver também, Hitler dizia que o terceiro Reich seria um reino que duraria 1000 anos. De onde ele tirou isso? Ele tirou da Igreja Católica, porque é o projeto de implantação do reino da Igreja Católica. Ela diz que Jesus não volta. Os protestantes também dizem que Jesus não volta para implantar um reino em Israel, que o reino está sendo implantado e Satanás está sendo preso aos poucos. Vai falar isso lá para os ucranianos, que Satanás está sendo preso aos poucos, o poder dele está diminuindo, e aos poucos ele já não consegue mais enganar as nações. Os protestantes estão pregando isso há 500 anos. A Igreja Católica está pregando isso há 1.700 anos. Ok? Então, está provado que eles estão errados. Bom, esse mesmo livro também, ele faz uma outra citação, agora na página 9, ele diz: além disto, a história do liberalismo moderno demonstrou que seus adeptos vêm quase exclusivamente de círculos amilenistas. Bom, por quê? O liberalismo teológico, ele nasceu no seio protestante. E os protestantes, eles seguiram a máxima do amilenismo católico, mudaram o nome para a teologia do pacto, mas eles seguem a máxima do amilenismo católico. Não haverá um reino aqui na terra de Jesus como descendente de Davi reinando sobre Israel. Essa profecia acabou. Israel saiu do plano de Deus. É isso que eles pregam, né? Isso é um erro grave. Então, agora acabando com o reino do meu Cristo. Bom, uma outra citação nesse mesmo livro, Milênio, Significado e Interpretações, ele cita um pregador chamado Walvoord,
que foi um teólogo cristão que é difícil de nós identificarmos, mas ele era dispensacionalista, ele era um anabatista dispensacionalista, só que ele viveu num período que já não se usava mais o termo anabatista. O termo anabatista ele foi substituído por diversas denominações, entre eles Igreja Batista Geral, Assembleia de Deus, Irmãos de Píntano, Casa de Oração, Igreja do Evangelho Quadrangular, ok? Então, esse Walvoord, ele é importante porque ele viveu nos Estados Unidos e ele foi diretor e presidente do falado Seminário Teológico de Dallas, né, que é um seminário exatamente da linha, vamos considerar assim, cristã, pentecostal, daqueles grupos que na história da igreja eram chamados de anabatista, ou seja, ele era de uma igreja que não batiza recém-nascidos. Já falei para vocês que isso na teologia é muito importante. Deus não abre mão do batismo como os apóstolos implantaram. Adultos confessando os seus pecados e se batizando. Batismo de criança não vale para Deus de recém-nascido, porque ele não testemunha. Então, o batismo que Deus determinou na Bíblia é o adulto testemunhar e ser batizado. Então, qualquer outro batismo, a igreja cristã não aceita. A Assembleia de Deus sempre batizou, recebe pessoas de igrejas que batizam quando recém-nascido, esse batismo não vale. A Assembleia de Deus sempre o que ela fez, ela batiza essas pessoas. O homem ele tem que dar testemunho quando adulto. E esse batismo ele segue até os apóstolos. Essa história que a Igreja Católica e a Igreja Protestante dizem que eles acabaram com o batismo de adulto e só tinha batismo de recém-nascido, essa história não é verdadeira. Os anabatistas sempre preservaram o batismo de adultos e por isso eram perseguidos por católicos e protestantes. Lembra que eu falei para vocês, pega a história lá das bruxas de Salém. Os protestantes mataram um pastor anabatista e o julgamento só teve uma pergunta, se os filhos dele eram batizados. O pastor respondeu, só o mais velho, porque os anabatistas esperavam a pessoa crescer e decidir a sua fé. E isso é fundamental para Deus. Essa é a declaração de fé, a declaração de amor do homem para com Deus. E a Igreja Católica e as igrejas protestantes tiram, ok? Tiram de Deus esse testemunho, essa declaração de amor, ok? Mas como eu disse, Deus não abre mão desse batismo que é o batismo válido. E Deus desconsidera o batismo de recém-nascidos. Aquele batismo não tem valor. Todo e qualquer homem que passou por aquele batismo, ele tem que procurar uma igreja cristã verdadeira e dar o seu testemunho de fé como a Bíblia diz. Essa é uma ordenança. Se creres de todo o coração. Então, se você crer, passe por um batismo verdadeiro. Bom, então esse presidente do Seminário Teológico de Dallas, que viveu agora de 1952 a 1986, que ele morreu, ele escreveu. Então, uma citação desse livro. Walvoord prossegue dizendo que os diversos sistemas teológicos de escritores católico-romanos, liberais modernos e dos conservadores encontram-se utilizando essencialmente o mesmo método. Isto equivale a dizer que só o dispensacionalismo, com sua hermenêutica literal do Antigo Testamento, pode fornecer uma teologia verdadeiramente evangélica. Bom, vamos comentar aqui com vocês essa questão do que eles chamam da hermenêutica literal do Antigo Testamento. É claro que nós não estamos dizendo que tudo é literal no Antigo Testamento. Por exemplo, mas nós temos uma simbologia, o Vale dos Ossos Secos. Essa simbologia, ela diz que Israel estava vivendo um período de ossos sequíssimos, ok? Um estado realmente deplorável. Que estado é esse? Bom, o estado é interpretado como sendo o momento do pior erro de Israel na história. Qual foi esse erro? Foi rejeitar Jesus Cristo como Messias. Esse foi o pior erro de Israel na história. E eles então estavam como ossos sequíssimos. É claro que isso é uma simbologia.
mas é uma simbologia que você tem que aplicar de forma literal. Por quê? Esses ossos vão começar a se juntar. Então estava profetizado que os ossos tinham que se juntar. Há 200 anos atrás, quando os dispensacionalistas, anabatistas dispensacionalistas, começaram a ter liberdade para pregar, foi que começou-se a defender o dispensacionalismo. Os protestantes e católicos nos acusam de defender uma teoria que nasceu ontem. Isso não é verdade. Essa doutrina, ela estava nos anabatistas. Eu mostrei para vocês, lá em 1300, o pastor Dolcino, que a Igreja Católica queimou ele e os 400 membros da Igreja Anabatista. O pastor Dolcino, ele defendia o dispensacionalismo. O problema é que a igreja era morta, né? Ou seja, morriam, matavam esses cristãos que rejeitavam o batismo de recém-nascido. E esses cristãos também defendiam o dispensacionalismo. Então, esse autor está defendendo bem claro, olha, você tem que pegar o Antigo Testamento, nesse exemplo que eu estou citando, e colocar aqueles ossos se juntarem, significa que de fato a igreja, o povo de Israel retornará para Canaã, ou seja, os ossos se juntarão. E depois tem processos, surge nervo, carne, pele, isso representa a nação de Israel se fortalecendo. Os dispensacionalistas sempre pregaram isso. Os católicos e protestantes diziam não, isso daí é simbólico e está aplicado à igreja, não a Israel. Bom, e por fim, o último processo, quando o espírito entra no corpo, os dispensacionalistas sempre interpretaram, é quando Israel se converte. No fim da grande tribulação, ou seja, na última das 70 semanas de Daniel, porque claramente falta uma semana na escatologia, isso está claro, isso é incontestável. Daniel falou claro que na morte do Messias completariam 69 semanas. E ele também falou que no final das 70 semanas, Israel estava convertido. Seria dado fim aos pecados de Israel. Seria extinguida as transgressões de Israel. Se isso ainda não aconteceu, então as 70 semanas ainda não se cumpriram. Falta uma semana. 7 anos é exatamente o tempo da grande tribulação. Então, a interpretação dispensacionalista, nesse caso, comparando aí com essa dispensação com o pré-milenismo e o amilenismo, o dispensacionalismo é a interpretação mais correta, ok? É a interpretação da igreja primitiva. E ela se opõe à interpretação que a Igreja Católica inaugurou, dizendo que não teria reino de Deus implantado aqui na terra através de Israel, que Israel saiu do plano de Deus, é o que a Igreja Católica diz. E ela teria a função de implantar o reino de Deus. Isso está errado. A história comprovou que ela está errada. E comprovou também que os protestantes estão errados, né? Porque não tem como. O amilenismo, mesmo na versão protestante, chamado de Teologia do Pacto por Calvino, ele fala de um crescimento da paz, que o reino está sendo implantado e que Satanás está sendo preso aos poucos. A que prisão é essa que o mundo está piorando? O mundo não está melhorando, infelizmente o mundo está piorando. Em termos de guerras, pode até alguém dizer que o mundo melhorou um pouquinho porque Primeira e Segunda Guerra Mundial e depois teve um período de Guerra Fria e vamos chamar de paz. Mas, infelizmente, em muitas outras coisas o mundo está piorando. O mundo está piorando no comunismo. O comunismo está crescendo no mundo. Hoje, se você for considerar os países comunistas, só a China, que ela tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, essa China, ela já representa quase 1/8 da população da Terra. E lá todos são obrigados a serem ateus, né? Ou são perseguidos. Então, quer dizer, o comunismo está crescendo no mundo. A China
está crescendo e, infelizmente, alguns países aqui das Américas, eles estão também, de alguma maneira, se aproximando do comunismo. Entre eles, podemos dizer que até a Argentina, já que ela teve uns investimentos chineses e diz que eles estão nas mãos dos chineses, e a Argentina está numa crise tremenda. E também o islamismo, como está matando os cristãos na África. E nós estamos vendo a perversão sexual no mundo. Então a coisa está piorando, o mundo não está melhorando. Okay? Então, nesse ponto, eu concordo com ele. A interpretação dispensacionalista é a interpretação correta.